tudo bem com vocês? Gente, hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre aumentos e descontos percentuais. Olha, gente, existem várias situações aí que, enfim, por um motivo ou outro, um certo produto ele vai sofrer um aumento ou ele vai sofrer um desconto em relação ao seu preço, tá? E esse aumento ou esse desconto em relação ao seu preço, ele tem um certo percentual. E é aí que entra o nosso conteúdo de hoje, aumentos e descontos percentuais, tá? Beleza? Então tá. Gente, ó, primeiro vamos começar a falar sobre aumento percentual. Então, olha, geralmente um aumento percentual, geralmente é quando a gente pede um prazo um pouco maior, quando a gente vai comprar lá, por exemplo, né, uma TV e a gente pede um prazo um pouco maior, a gente quer pagar em 5 vezes, a gente quer pagar em 10 vezes, aí nós temos um aumento percentual, tá? Então a pessoa ela consegue pagar esse produto parcelado, mas no montante final, no valor final que vai ser pago pela pessoa, ela vai ter um aumento, tá? E esse aumento ele corresponde a um certo percentual, beleza? Então tá, vamos ver como que fica isso daqui dentro de uma situação problema. Ó, o preço de um perfume é de R$60. Quantos reais ele custará após um aumento de 15%? Vamos supor que nós temos esse perfume, ele custa R$60, certo? Então, olha, pessoal, podemos considerar que R$60 é o 100% dele, não é isso? Ó, o 100% dele é R$60. Só que aí, pessoal, ele vai ter um aumento de 15%. Então, ou seja, esse 100% aqui, ó, ele vai sofrer um aumento de 15%. Então, quando a gente tem um aumento de 15%, a pessoa ela vai estar pagando o 100% mais quanto? Mais 15%. Certo? Então, ou seja, a pessoa ela vai estar pagando 115% do preço desse perfume. Olha, professor, mas o maior valor que nós tínhamos não era 100%? Não. Quando a gente tem um aumento, a gente vai estar pagando um valor maior do que 100%. Ó, nesse caso aqui, que R$60 é o 100%, se eu estou tendo um aumento de 15%, eu vou pagar uma quantidade maior, não vou? Vou pagar mais do que R$60. Então, consequentemente, a minha taxa percentual, ela também vai ter que ser maior do que 100%. Certo? Por quê? Porque 100% equivaleria a R$60. Se eu vou pagar mais de R$60, eu vou pagar mais de 100%. Então, ou seja, neste caso aqui, eu vou estar pagando 115% desse produto, que é o 100% que ele já custava, mais um aumento de 15%. Beleza, ótimo. Então tá, agora o que a gente vai fazer aqui, pessoal, para facilitar para nós? Ó, olha aqui, 115%. A gente já viu que nós temos 3 maneiras de se representar porcentagens, não é? Nós vimos que nós podemos representar com a forma fracionária, não é isso? E nós vimos que nós podemos representar com a forma decimal, e nós temos também a forma percentual, que é com o símbolo mesmo de porcentagem, né? Então tá, gente, ó, como que ficaria 100% na forma fracionária? Olha, 100%, se eu tenho 100%, significa que eu tenho todas as partes, né? Eu peguei uma coisa, dividi em 100 e eu tenho 100. Então, ó, 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100, não é isso? Ou seja, 100 centésimos, não é? Mas, agora, quanto que seria 15%? Olha, 15% significa que eu tenho 15 de um total de 100, né? Nós já vimos em outras aulas que quando eu falo porcentagem, eu estou falando em alguma coisa que foi dividido por 100, né? Porcentagem por 100, tá? Então, aqui, ó, 15% é a mesma coisa de 15 centésimos, né? 15 sobre 100. Certo? Olha, agora, gente, como que eu somo isso? Olha, quando eu tenho uma adição entre frações, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é observar se o denominador dele vai ser comum, não é? Se esse denominador aqui é igual a esse. Essa é a nossa principal condição para nós somarmos duas frações, tá? Então, pessoal, olha, esse é 100 e esse aqui é 100. Então, significa que eu posso somar eles, ó. Então, vai ficar como? Eu mantenho 100, lembra? A gente sempre mantém esse denominador, a gente sempre vai mantê-lo, tá? E aí eu vou somar o 100 e 15. Olha, 100 mais 15, 115, né? Então, aqui vai ficar 115 centésimos. Então, 115% é a mesma coisa que 115 centésimos, certo? Ótimo, gente. Olha aqui, então nesse caso nós temos uma fração imprópria, tá? Por quê? O que seria isso, gente? Fração imprópria é quando o numerador da nossa fração, que é a parte de cima, ele é maior que o nosso denominador, tá?
Então, ou seja, aqui é como se eu tivesse 115 partes de um total de 100. Né? Então, ou seja, eu tenho mais do que a quantidade total. Então, essa fração aqui ela é chamada de fração imprópria. Tá? É como se eu tivesse, ó, aqui seria como se eu tivesse uma parte inteira, que seria o 100 sobre 100, e mais 15 centésimos. Tá? Então, é como se eu tivesse isso. Beleza? Ótimo. Então tá, pessoal. Agora, como que eu vou fazer para transformar 115 centésimos na forma decimal? Olha, a gente também já viu a forma decimal de uma porcentagem, como que ela vai ficar? É quando a gente transforma ela em uma forma fracionária e nós dividimos o numerador pelo denominador. Não é isso? Ó? Então, ou seja, eu tenho que dividir o 115 por 100. Só que, olha, gente, quando eu vou dividir alguma coisa por 100, eu preciso fazer cálculo? Não, já vimos também que não precisamos, né? Olha aqui, se eu estou dividindo alguma coisa por 100, basta que eu pegue o número que eu tenho e a vírgula dele vai voltar duas casas. Ah, professor, mas esse número ele não tem vírgula. Nós já vimos também que todo número que não tem vírgula é como se ele tivesse uma vírgula imaginária na última casa. Então, olha, se eu estou dividindo por 100, é como se a vírgula estivesse na frente do 5 e ela vai voltar duas casas, uma, duas. Então, vai ficar 1,15, certo? Então, beleza, então aqui, ó. 1,15. Beleza? Então tá. Olha aqui, gente. Então aqui nós temos que 115% é a mesma coisa que 1,15. Olha, professor, fizemos esses cálculos todos aí, só que enfim, eu quero saber quanto que custa esse perfume. Olha aqui, eu quero saber quanto que ele vai passar a custar quando tiver esse aumento de 15%, não é? Gente, é muito simples. Ó, basta que a gente pegue a forma decimal, tá? Basta que a gente pegue a forma decimal e multipliquemos pelo valor desse perfume. Então, olha, o valor dele era quanto? R$60. A gente viu que quando ele tiver um aumento de 15%, ele vai passar a valer 115%, que é a mesma coisa que 115 sobre 100, e que dividindo 115 por 100 vai dar 1,15, né? Então, pessoal, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente pegar 60 e vou multiplicar por 1,15. Só isso. Certo? Então, ó, efetuando os cálculos aqui, ó, 1,15 vezes 60, tá? Então a gente sempre tenta colocar o número que tem zero para baixo, fica mais fácil para nós fazermos os cálculos, tá? Porque eu posso simplesmente abaixar esse zero e depois multiplicar tudo por 6. Ó, 6 vezes 5, 30, né? Fica o zero, sobe 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 que foi? 9, tá? E depois 6 vezes 1, 6. Certo? Então aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 6.900. Mas agora o que eu tenho que fazer? Como eu tenho duas casas após a vírgula, eu tenho que voltar essas duas casas após a vírgula, beleza? Então vai dar R$69. Então, ou seja, o novo preço desse perfume é de R$69, tá? Pessoal, lembrando que vocês também poderiam fazer isso aqui usando regrinha V3, tá? Também sairia, ó, também teria como fazer. Só que esse jeito aqui ele fica mais simples, tá? Por quê? Vocês só tem que fazer essa multiplicação. Agora, se fosse fazer isso daqui pela regrinha, ó, o que vocês iam ter que fazer? Vocês iam ter que considerar que 60 está para 100%, ó. 60 está para 100%, e vocês querem achar quanto? Vocês querem achar 115%. Então, 115% está para x. Aí, depois que vocês fizessem, né, a multiplicaçãozinha cruzada e tal, possivelmente vocês vão chegar em R$69, tá? Então, também temos aí essa possibilidade, tá? Só que desse jeito aqui fica muito mais simples, um cálculo só. Então, pessoal, ou seja, esse perfume que custava R$60, depois do aumento, ele vai passar a custar R$69. Beleza, então tá, já vimos o que é um aumento percentual. Vamos falar agora sobre um desconto percentual. Pessoal, olha, basicamente, desconto é quando a gente tira, não é? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma dívida lá, nós vamos antecipar essa dívida, né? Quando a pessoa deve, e aí ainda falta, por exemplo, 2 meses para que ela termine de pagar essa dívida, e ela quer pagar antes, né? Então, aí ela vai ter o quê? Ela vai ter um desconto, e esse desconto ele corresponde a um percentual em relação à dívida dela, tá? Também numa situação em que a pessoa quer pagar uma coisa à vista, tá? Às vezes o preço de um produto, vamos supor ali que custe R$700, às vezes a pessoa quer pagar isso daí à vista, na hora ela vai conseguir um desconto, tá? E esse desconto ele tem um percentual, ele se refere a uma porcentagem sobre o valor total
custava, beleza? Então tá, vamos lá. Então, um livro que custava R$ 42,00 está com desconto de 15%. Quantos reais o cliente pagará por ele? Ó, pessoal, agora é um desconto de 15%. Então, nós já vimos que o aumento de 15% é a mesma coisa de 115%, que equivale a 1,15%. Vamos ver como é que fica agora? Ó, então tá, esse produto aqui, esse livro, né, no caso, ele custava 100%. Ó, o livro custava 100%. Só que aí eu vou dar um desconto nele de 15%. Então eu vou estar retirando 15%. Olha aqui. Então menos 15%. Pessoal, 100% menos 15%, quanto que dá? Olha, se o livro custava 100, eu estou tirando 15, ele vai passar a valer quanto? 85%. Não é isso? Então, a pessoa vai pagar por esse livro 85%. Beleza, pode. Só que quanto que é 85% do número 42? Olha, nós vamos usar uma técnica similar a essa daqui. Então, a gente já viu que porcentagem nós podemos representar de 3 formas, não é? Nós podemos usar a forma percentual, nós podemos usar a forma fracionária, nós podemos usar a forma decimal, não é isso? Então tá, pessoal, 100% na forma fracionária, eu já vi que é 100 sobre 100, não é isso? Ó, 15% na forma fracionária, eu já vi que é 15 sobre 100, não é isso? E aí, pessoal, ó, quando eu tenho uma subtração entre frações, eu vou olhar se o denominador deles é o mesmo, né? Se o denominador deles for o mesmo, eu vou manter. E aí eu vou subtrair os dois numeradores. Ó. 100 menos 15, 85. Então, ou seja, 85% é a mesma coisa que 85 sobre 100. Certo? Pessoal, ótimo. Agora, e se eu dividir o 85 pelo número 100? Quanto que dá? Vai dar 0,85. Então, pessoal, significa que, se eu quero saber qual que vai ser o valor desse livro após o desconto de 15%, basta pegar o valor do livro e multiplicar ele por 0,85. Somente isso. Então, deixa eu pegar aqui. Então, vou pegar os R$ 42,00, vou multiplicar ele por 0,85. Então, aqui, 42 vezes 0,85, ó, vamos ver quanto que dá? Vai ficar 0,85 vezes 42, tá? Então, ó, 2 vezes 5, 10, fica o 0 sobe 1. 2 vezes 8, 16, como que foi? 17. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1, né? Multiplica tudo pelo 4, 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 0, 0. Aliás, desculpa, 4 vezes 8, 32. 32 com 2 que foi? 34. Ficou 4 sobre 3. 4 vezes 0, 0. Com 3 que foi? 3. Né? Então, 0, 7, 5 e 3. Não é isso? Pessoal, minha vírgula tem que voltar 2 casas, uma, 2, então vai custar R$ 35,70. Deixa eu colocar aqui, ó, que o preço desse livro vai ser de R$ 35,70 após um desconto de 15%. Gente, olha, basicamente, então, esse aqui foi o nosso conteúdo de aumentos e descontos percentuais. Tá? Então, bem simples, ainda segue a mesma lógica envolvendo porcentagem, tá? Só que a gente tem alguns truques para deixar ele mais simples, como esse caso aqui, de multiplicar pelo 1,15, de multiplicar direto já pelo 0,85, tá? Então, são truques que acabam facilitando para nós. Pessoal, então nessa aula era só, até a próxima, tchau!